Vem aí, a nossa próxima atração. Ouça a partir de agora o programa Direito em Foco. Terça-feira, dia 6 de dezembro de 2016, estamos chegando na terceira edição do programa Direito em Foco, que é uma parceria com o escritório Silva Gomes e Pinheiro, Advocacia e Consultoria. No programa da semana passada, o nosso tema foi pensão alimentícia e na edição desta terça-feira nós vamos falar a respeito de direito do consumidor. E o advogado Alisson Pinheiro estará conosco mais uma vez respondendo as perguntas que nós formulamos. E se você tiver outras dúvidas a respeito deste tema, você pode encaminhar para contato@papareianews.com. Dr. Alisson, começo lhe perguntando a respeito dos direitos e deveres do consumidor e também do fornecedor. Boa noite. Esse é um tema bem extenso, muita gente tem dúvida, muita gente tem alguns questionamentos próprios. Vamos começar pela parte inicial. O consumidor está dentro da cadeia de venda, ele está na parte mais embaixo e assim como a finalidade. Como ele está embaixo e como ele é a finalidade de qualquer comércio, ele é protegido pela lei. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, temos o Código Civil, que também auxilia. Então, os direitos do consumidor são amplos. São amplos e são defendidos pela lei. Por quê? Porque se o consumidor ele não tiver toda a parte protegida, ele vai ter um medo em consumo. O medo em consumo vai trancar a cadeia de consumo e logo as empresas não vão ter o giro que elas necessitam. Então, primeiramente, quanto a direitos do consumidor, eles são muito amplos. Normalmente é mais fácil se ver os deveres. Os deveres do consumidor são um pouco mais restritos, que é quanto à questão do pagamento direto, a retirada do bem dentro do produto assegurado e a ida em caso de defeito para assistência técnica. Isso é uma obrigação do consumidor. Apresentado qualquer problema, o consumidor tem o dever de encaminhar a assistência técnica conveniada. Muita gente leva qualquer assistência técnica, tem que ser sempre a conveniada do produto, junto com a nota. Óbvio que o consumidor não pode perder a nota. Nota de garantia, a nota fiscal sempre vai ter a garantia reservada pela nota. Então é sempre importante, comprou um produto, guarda a nota. A nota fiscal é que te dá a garantia própria, tanto judicial como não judicial. Segunda coisa, o direito do consumidor próprio, ele também resguarda que caso compras, tanto pela internet, compra normal, ele tem um período de arrependimento. O período de arrependimento ele é muito curto. Se for uma compra física, ele tem no máximo 2 dias úteis, 48 horas. Se for pela internet, um prazo um pouquinho maior que no final eu vou comentar. Sempre é importante o quê? Guardar a nota fiscal, que é um dever e um direito do consumidor, tá? Basicamente, o consumidor é isso. Do fornecedor. O fornecedor ele tem N obrigações. Não vou taxar muito elas aqui, porque eu seria bem maçante, iria demorar bastante. Você, claro, entregar um produto conforme a propaganda, isso é muito importante. O produto tem que ser condizente com a propaganda, para que não seja uma propaganda ilegal. O produto tem que estar em perfeito estado de funcionamento e conservação e que esse produto tenha a durabilidade dele esperada. Claro, por que a durabilidade dele esperada? Se é um produto muito frágil e que a utilização dele gere danos ao próprio produto, ele pode acabar estragando com o uso, mas por via de regra, o comum é o produto tem que durar. Se for um bem que tem uma durabilidade, como por exemplo um celular, um computador, ele tem que durar e aguentar o uso comum, o uso normal. Então, o dever do fornecedor do produto é entregar um produto bom, em bom estado, com uma conservação própria e apto para o uso. Basicamente seria isso. Você está ouvindo a terceira edição do programa Direito em Foco, aqui pela web rádio Papareia News. Nós estamos conversando com o advogado Alisson Pinheiro, integrante do escritório Silva Gomes e Pinheiro, Advocacia e Consultoria. Dr. Alisson, uma dúvida que surge nas pessoas é a seguinte: foi comprado um produto e ele apresentou problemas. A pessoa já pode pedir diretamente um produto novo? Não, diretamente não. O que acontece? Como eu expliquei antes, o produto ele tem que ser levado à assistência técnica. Lá ele tem um período de carência onde a empresa pode realizar a manutenção desse bem, o conserto necessário e ele voltar às mãos do consumidor em perfeito estado de funcionamento. Esse período normalmente é máximo de 30 dias. Após 30 dias, pode-se sim
solicitar junto à empresa a troca por um produto novo ou a devolução do valor. Como isso? Normalmente se faz via PROCON, via a própria justiça, algum advogado que a pessoa possua ou confie. Normalmente o importante é registrar o momento que ocasionou o defeito, levar assistência técnica. Na assistência técnica vai ser averiguado qual o tipo de defeito, qual o tipo de manutenção, se ela pode ou não ser feita, e aí retornado ao consumidor. Caso o prazo excede o tempo de 30 dias, excedendo esse prazo, aí sim pode-se buscar a troca por um produto de igual ou similar a esse próprio que apresentou o defeito. Bom, esse período de 30 dias, ele começa a contar a partir do momento que o consumidor detecta esse defeito, esse dano no produto, ou é a partir do momento em que ele é encaminhado à assistência técnica? Ótima pergunta. Normalmente todo mundo confunde isso, achando que é de quando apresentou o defeito. Qual o problema? Como é que eu comprovo que dia apresentou o defeito? Só tem um jeito, com a entrada na assistência. Então o que a gente sempre solicita é, deu o defeito, no outro dia leva para assistência e faz o marco do prazo. O que é um marco de prazo? É quando eu estabeleço tal dia, digamos o dia 1, com o problema apresentado, no dia 2 eu levei a assistência e lá foi me dado um protocolo de entrada na assistência própria do produto, claro, apresentando qual defeito eu estou solicitando, eu consumidor. Então, sempre que qualquer pessoa tiver um defeito com o produto, leve a assistência para ter entre duas coisas. Primeiro, tentativa da resolução própria e a segunda para ter o protocolo de entrada de quando esse defeito foi apresentado. O que nós podemos falar a respeito da nomenclatura consumidor por equiparação? Consumidor por equiparação, essa é uma ótima pergunta, é quando eu, consumidor, não sou consumidor direto, não fui eu que consumi. Um exemplo muito claro é alguém atropelado por um ônibus, mas esse ônibus a pessoa não estava dentro dele, mas como o direito consumidor ele é melhor, ele tem mais direitos próprios, ele assegura mais a pessoa, por equiparação, sendo comparado a consumidor, ele vai ter os direitos resguardados. É muito comum em caso de vício, é muito comum em caso de um micro-ondas que explode, uma geladeira que causa dano, uma peça num carro que gera dano em outro carro por ele ter batido. Por equiparação, por comparação, por uma igualdade, o direito consumidor ele vai abranger, ele vai se alastrar até uma outra pessoa que não era consumidor direto. Por isso que por equiparação. É muito comum hoje em dia, quando se faz uma compra e junto veio um outro produto, os dois é um defeito que eles trabalham em conjunto, e aí por um dá um problema no outro, por equiparação se utiliza os dois. A equiparação é isso. Ela é um modo de o consumidor, mesmo não sendo consumidor direto, ele ser defendido pelo direito do consumidor. O direito ele acompanha a evolução da nossa sociedade, ele está presente em todos os momentos da nossa vida, mas talvez o direito do consumidor seja aquele mais presente, né? Porque a todo momento nós estamos diante de relações de consumo. É isso aí, inclusive já uma outra conversa uma vez, todas as pessoas a partir da meia-noite 1, quando vira o dia, estão consumindo alguma coisa, seja energia elétrica, seja água da sua casa, seja qualquer utensílio que tenha comprado para a sua moradia. Então o consumidor ele é o tempo inteiro. Não existe uma pessoa que durante o dia não faça mais de 20 relações de consumo, direta ou indireta. E claro, o consumidor é o que mais ele evolui nisso. Evolui nos casos da internet, compras diretas, compras indiretas, malas de compras diretas. Então, o direito do consumidor é um dos que mais evolui, porque ele é um dos mais utilizados. Para ter uma ideia, hoje a relação de consumo judicial, o que vai ao fórum com relações de consumo, são enormes. Por quê? Porque consumidor, infelizmente, ainda dá muito problema. Ser consumidor no Brasil, ser fornecedor do Brasil, são duas alas que dão muito problema judicial. Então, quem está nos ouvindo hoje pode pensar, o que eu compro dá defeito, marca X dá defeito? Infelizmente não. Qualquer marca está propensa a ter um defeito. O que diferencia uma marca da outra é a presteza, é a velocidade com que ela conserta isso, do que ela consegue sanar o problema ao consumidor e devolver ao consumidor o produto funcionando. Defeito todas dão, infelizmente faz parte do produto. Graças a Deus o direito do consumidor ele tenta sanar isso de modo mais rápido e, claro, acompanha a evolução como um todo.
Durante essa sua última resposta, o senhor mencionou a internet, a rede mundial de computadores. E as compras que são realizadas através dela também são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim, isso com certeza. As compras pela internet são compras normais. Elas só têm uma peculiaridade. Como são compras onde eu não vi o produto, eu não tive à vista, eu não tive como olhá-lo, como tocá-lo, como dimensionar o produto, às vezes pode acontecer a gente comprar uma certa mercadoria e ela vir diferente do que nos foi informado. Um exemplo muito claro é quem compra uma estante. Compra uma estante para colocar uma TV. Chega a estante, ela tem 20 centímetros de altura, algo que é totalmente impossibilitado, ela não vai atender. Então, na internet existe o direito de arrependimento, que seria basicamente 7 dias. Porque basicamente, em alguns casos pode ser menos, se for um bem de consumo direto, indireto, tem algumas peculiaridades. Basicamente 7 dias onde eu comprando o produto, eu posso me arrepender, eu posso entregar o produto, devolvê-lo ao fornecedor e pedir o meu dinheiro de volta. Pedir o dinheiro de volta, gente, muitas empresas dão em créditos, isso infelizmente é uma prática comum, mas não é correta. Então a compra pela internet, como ela tem a questão da dúvida, ela tem a questão da incerteza direta, ela tem um direito a mais que é o direito de arrependimento. Eu posso, depois da compra, me arrepender e pedir ou a substituição por um outro valor ou pedir o desfazimento, que é a devolução do dinheiro. A internet hoje era muito protegida, porque hoje, do mercado feito, das compras feitas, mais de 60% é feito pela internet. Chegando à época de Natal, a época onde tem produtos onde o consumo ele é elevado, chegando a 70%, quase 80%. Então a internet hoje ela tem muitos mecanismos de defesa, inclusive judiciais. Então a gente fala, a compra na internet, respeitando os sites seguros, os sites que têm uma certificação própria de compra, são compras seguras. São compras que podem ser feitas sem nenhum problema, sempre tendo em mente que o consumidor ele tem os mesmos direitos, tanto pela internet quanto pessoalmente, tendo uma ou duas diferenças pelo tipo de compra, se ela é feita fisicamente ou se ela é feita online. Levando em conta a sua experiência como advogado aqui em Rio Grande, o que é mais campeão de ações na área do consumidor? Aqui em Rio Grande, por incrível que pareça, normalmente ações telefônicas, contra tipos de telefonia. Por planos, cobranças indevidas, ações próprias por compra de algum telefone que vai ser na defesa, defeito próprio. Então, aqui na região, ou como todo o Brasil, não muda muito, ações contra empresas telefônicas elas são um tipo de campeão. Depois, por vício próprio, por defeito, por alguma propaganda enganosa. Mas hoje, e eu acho que durante algum bom tempo, telefonia ainda é o campeão de ações aqui na nossa região. E essas ações, elas se processam em algum rito especial dentro do fórum? Normalmente sim, além de ter o PROCON, que é um órgão que auxilia muito o consumidor, nós temos o Juizado Especial Cível, que é o antigo Pequenas Causas, que ele auxilia em muito também o consumidor, por ele ter um rito mais rápido, um rito mais leve, propicia a conciliação, onde se tenta fazer um acordo para resolver isso. Então hoje em Rio Grande nós temos um GEC muito funcional, nós temos um PROCON muito funcional, que consegue resolver em tempo, até um tempo bem bom, um tempo para ser judiciário bem rápido, consegue resolver essas questões. Então, além de, claro, sempre possa procurar um advogado, porque o GEC também, além de pode entrar sem advogado, pode entrar com advogado, são dois órgãos que auxiliam muito o consumidor. Uma outra pergunta, Dr. Alisson, que chega e que é muito comum entre as pessoas é com relação ao estacionamento. Um exemplo que a gente dá é num supermercado. Se o cliente estacionar esse carro no estacionamento do supermercado, fazer suas compras, retornar e perceber que o seu veículo está avariado ou ele foi furtado, é verdade que o estabelecimento não se responsabiliza pelo veículo ou pelo bem que estiver ali estacionado, seja uma motocicleta ou uma bicicleta, talvez? Para essa pergunta eu começo com uma frase: o papel ele aceita tudo. Por que o papel ele aceita tudo? Vocês podem, eu não vou dizer as marcas, muito menos o nome do estabelecimento, mas certo estabelecimento ele tem uma placa de mais ou menos 4 metros onde diz: não nos responsabilizamos pelos veículos aqui deixados. Isso não existe, porque se não houvesse aquele estacionamento, nenhum consumidor iria naquele supermercado, naquele comércio, naquele local. O estacionamento ele é uma facilidade de compra. Se ele é uma facilidade de compra, ele é um atrativo. Se ele é um atrativo, ele faz parte da relação de consumo, sim.
Ele é um atrativo, ele é um diferencial que os concorrentes não têm. Se ele é um diferencial, ele tem que estar esse serviço incluso. É um serviço próprio. Então, qualquer dano, avaria dentro de um local desse está coberto sim pela responsabilidade, sempre observado os cuidados mínimos. No caso, deixar o veículo no local, deixar ele fechado, sobre uma guarda própria, deixar nenhum objeto exposto. Claro que existem os cuidados mínimos, mas qualquer avaria, qualquer sinistro ocorrido dentro de um pátio, de um local, de um estabelecimento comercial, existe sim o dever de responsabilidade por esse fornecedor próprio. Muito bem, nós vamos chegando ao final da nossa terceira edição do programa Direito em Foco. A temática de hoje foi Direito do Consumidor. E se você que acaba de ouvir este programa teve alguma dúvida com relação a este tema, você pode mandar a sua pergunta para contato@papareianews.com, que no próximo programa nós então passaremos aos integrantes do escritório Silva Gomes e Pinheiro, Advocacia e Consultoria. Mas no programa de hoje nós não vamos encerrar ele da mesma maneira como encerramos as duas últimas edições, pois nós vamos trazer um questionamento agora para o Dr. Alisson Pinheiro acerca do tema da semana passada, que foi pensão alimentícia. Dr. Alisson, o questionamento é este aqui. Boa noite, eu me chamo Ederson Leal e tenho a seguinte dúvida. É sobre pensão alimentícia. Eu sei que, embora uma pessoa não estando trabalhando, ela tem o dever de pagar a pensão alimentícia sobre o salário mínimo. A minha pergunta é a seguinte: mesmo não estando trabalhando, além de ter que pagar sobre o salário mínimo, também é obrigatório pagar o 13º? Então, doutor Alisson, essa é a pergunta do Wellerson Leal. Agradecemos ele pela participação. Você também pode fazer como o Wellerson e enviar os seus questionamentos. Que resposta a gente pode passar para o nosso ouvinte? Vamos lá, essa é uma pergunta bem interessante até. Inclusive gerou muitas dúvidas na parte do mundo jurídico. Iniciando, sobre o desemprego, ela é um tipo de pensão diferente. Como o pensionante, o pai, no caso o genitor ou a genitora, está desempregado, ele paga um valor sobre o salário mínimo. Ele não paga o salário mínimo, muito menos uma fonte segura. Então, se ele não recebe o salário mínimo, a pensão não tem também o pagamento do 13º salário. Não existe esse tipo de cobrança. O que se confunde muito é quando ele for empregado, na sentença normalmente sai sobre férias e 13º e incide o desconto. Quando não, ela é um valor mensal, no caso 12 parcelas, de uma proporção do salário mínimo, mas são 12 parcelas anuais do valor estipulado do salário mínimo, mas 13º não inclui, porque a pessoa não recebe. É diferente de um pensionamento, de uma aposentadoria, que existe o 13º vinculado. Nesse caso, é muito comum, inclusive as próprias mães ou pais que ainda têm a guarda da criança, exigir esse pagamento. Ele não faz parte do pensionamento. O pensionamento, em caso de desemprego, são 12 parcelas anuais, não 13. Nesse caso, então, meu amigo, não incide. Pode ser que ela ouviu alguma coisa, ou ele, no caso, ouviu alguma coisa em contrário, mas hoje o nosso ordenamento jurídico em caso de desemprego, são 12 parcelas anuais. Logo, não incide 13º. Dr. Alisson Pinheiro, muito obrigado por mais esta semana, por mais esta edição do programa Direito em Foco, e até a semana que vem. Muito obrigado. Sempre que estamos aqui dispostos a tentar ajudar vocês. Muito obrigado. Muito bem, retornamos na próxima terça-feira, às 22 horas, com mais um programa inédito. E lembrando que na próxima sexta, às 20 horas, você pode também acompanhar o Direito em Foco desta semana com a temática Direito do Consumidor. A todos uma boa noite e uma boa semana. Você ouviu o programa Direito em Foco.